Boa noite, meus queridos. Como eu prometi a vocês, eu vou compartilhar essa aula sucinta sobre algumas questões importantes no manejo da varfarina. Então, essa revisão vai ser o embasamento para a nossa discussão de casos na próxima reunião semana que vem. Então, para ajustar a varfarina, a gente tem que saber o mínimo sobre a farmacologia da droga. Então, a varfarina é um antagonista de vitamina K, ou seja, ela atua inibindo a síntese dos fatores que dependem de vitamina K para serem produzidos. E esses fatores podem ser os anticoagulantes endógenos, como a proteína C e S, ou os fatores da coagulação que são responsáveis, né, pelo contraponto procoagulante da hemostasia, especificamente o 2, o 7, o 9 e o 10. Importante saber disso porque o tempo no manejo da varfarina ele é um pouco diferente. A varfarina é uma droga de meia-vida longa. Então, apesar da concentração sérica máxima da droga ela acontecer nas primeiras 4 horas após uma única administração via oral, o impacto na coagulação geralmente começa depois de 24 horas da administração da varfarina. Apesar desse impacto começar com 24 horas, o efeito máximo, percebam, pode durar de 72 a 96 horas. Então, a duração no sangue de uma única dose de varfarina é de 2 a 5 dias. E o uso, né, mantido dia após dia torna seu efeito mais evidente. Por quê? Porque as doses vão se sobrepor, né? Então, o raciocínio em cima de dose de varfarina precisa ser feito sobre a dose semanal e não necessariamente sobre a dose diária da droga. Outro ponto importante, né? Começamos sempre o uso de varfarina superpondo com heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada ou fundaparinux. Por quê? Porque esses fatores que a gente viu que são inibidos pela varfarina, 2, 7, 9, 10, proteína C e S, eles têm uma meia-vida diferente. E, primeiramente, são inibidos os anticoagulantes endógenos, ou seja, se você dá varfarina pura a um paciente, no primeiro momento ele cai proteína C e S, que são os anticoagulantes endógenos, então ele fica pró-coagulado. Daí a necessidade nessa fase você sobrepor com algum outro anticoagulante parenteral para que aconteça o equilíbrio. Quando o RNI chega entre 2 e 3, o ideal é você ter pelo menos 2 para que você libere esse paciente do hospital. Tá? Do ponto de vista bem pragmático, a meia-vida efetiva, a média de uma dose de varfarina vai entre 20 e 60 horas, ficando do ponto de vista prático em torno de 40. Então, definitivamente, uma dose é sobreposta à outra. Outro conceito que é muito interessante, né, essa história é belíssima, mas eu não vou me aprofundar nela para que a aula não fique enfadonha, é o que é o RNI. Tá? Então, o tempo de protrombina, ele é o tempo que leva para coagular a mistura de plasma com o reagente indutor da coagulação, que é a tromboplastina. A tromboplastina, ela pode ser extraída de cérebro humano, ela pode ser extraída de tecido animal, e essas formas diferentes de reagentes, elas vão gerar sensibilidades diferentes. Então, um TP, isoladamente, não pode ser comparado a outro de outro laboratório, porque o reagente é diferente, o resultado não vai ser igual. Então, percebeu-se na década de 80 que nos Estados Unidos usava-se uma média de X de varfarina e que no Reino Unido usava-se uma média Y, e que no Reino Unido chama de sangramento. Isso porque um reagente era menos sensível do que o outro. Então, criou-se uma padronização internacional para que se pudesse comparar, né, os resultados entre si. Então, o RNI serve para aumentar a aptidão e calibrar os reagentes de diferentes tipos ou espécies em qualquer lugar que você vê um RNI. Na faixa 2 a 3, você entende que aquilo ali é o resultado que você precisa. Então, a gente não raciocina em cima de TP, raciocina em cima de RNI. Para começar, existem várias formas, né? Esse aqui é um normograma, que é o que começa com 5 miligramas e vai ajustando conforme a evolução. Mas o que é importante saber? Primeiro, antes de dar varfarina ao paciente, o ideal é que a gente tenha um RNI base, função renal, função hepática, hemograma completo para a gente avaliar não só hemoglobina e hematócrito, mas também plaquetas. E, em mulheres jovens férteis, um beta-HCG. A varfarina é uma droga X para gravidez, está bem documentado os seus efeitos maléficos sobre o feto, impactando inclusive em malformações fetais, a depender da faixa que a gestante é exposta, e também a hemorragia fetal. Então, o caso clássico de se pedir um beta é paciente com SAF que vai iniciar o uso, tá? Para se iniciar, em geral, uma dose diária de 5 ou 10 miligramas vai ser o suficiente para a maioria dos pacientes. Daí a gente vai estimar a dose semanal de manutenção e a partir do momento que a RNI é alcançado, a gente vai trabalhar em cima de dose semanal.
Mas, se o paciente é muito idoso, se ele é desnutrido, hepatopata, tem insuficiência cardíaca, alto risco de sangramento, dentre outros fatores, a gente vai começar com uma dose menor, de 2,5 miligramas. Para pacientes saudáveis, em geral, se faz o quê? 10 miligramas no primeiro dia, 10 no segundo, 5 no terceiro. Pede-se o RNI a partir do terceiro dia e se ajusta para que o RNI fique entre 2 e 3. Não temos a demonstração de superioridade de um normograma em relação ao outro. Então, isso é feito de uma forma muito preemptiva. E a partir do ajuste, a gente vai ter a dose semanal do paciente. Porque lembrem que numa droga de meia-vida longa não faz sentido a gente raciocinar em cima de dose, diária. Outro ponto importante, o paciente sempre pergunta, eu posso comer? O que se sugere é que o paciente mantenha uma ingestão constante. Né? Eu habitualmente trabalho com nutricionista que ajuda o paciente na elaboração do cardápio. Porque a gente tem que lembrar que a vitamina K é encontrada de duas formas, né? A filoquinona e a menaquinona, e alguns alimentos como brócolis, couve-flor e espinafre são ricos na filoquinona, que é a vitamina K1, que é muito importante para o processo de coagulação do sangue. A gente sabe, né, e a gente sempre educa o paciente falando isso, que não existe uma dose universal, que existe uma resposta individual à varfarina, que ela é influenciada por uma série de questões que vão desde a idade do paciente até características genéticas, em variações das isoformas do citocromo P450, da vitamina K epoxirredutase, dentre outras situações. Muito comum são as interações medicamentosas e alimentares, além das comorbidades. Então, está muito bem descrito que algumas comorbidades, como tireoidopatia, doença renal, doença hepática, hemodiálise, podem influenciar na resposta com a varfarina. E lembremos também que diarreia, tabagismo, abuso de álcool podem também comprometer. As interações medicamentosas, eu não vou entrar na profundidade, porque eu vou fazer depois uma aula para vocês só sobre isso, porque esse é um ponto muito importante. Mas qualquer drug checker ou algum outro aplicativo que vocês usem vai ser fácil de vocês verem. Existem interações, né? Eu me lembro muito bem de uma paciente usando rifampicina, que o ajuste do RNI foi super difícil. Isso faz parte do jogo, tá? Então, para otimizar, quais são as dicas práticas? Primeiro, calcular a dose semanal, né? A gente pode usar os normogramas descritos ou programas específicos de computador, mas não é recomendado ajuste da cabeça da pessoa. A gente habitualmente ajusta para mais ou para menos em alíquotas de 5 a 20% da dose semanal, tá? O paciente precisa ser educado, precisa ter suporte nutricional. Se ele já está com a RNI estável, que sofre pequenas variações menores que 0,3, a gente habitualmente não mexe na dose, repete com 7 dias. Também repetimos com 7 dias pacientes que têm algum descontrole, mas que ainda está não é um desajuste ameaçador à vida, não é RNI acima de 4,5. Né? E a gente deve sempre evitar doses de reforço ou pular dose em casos de variações pequenas e inexplicadas. Para quem ainda não conhece, existe um dispositivo portátil que nos remete a um glicosímetro que chama CoaguCheck, é da Roche. Ele é disponível aqui no Brasil, embora o preço seja um obstáculo para boa parte dos pacientes, e está bem documentado na literatura, inclusive por esse trabalho publicado em 2014 no JVB, pela equipe do professor Bono, que, em geral, com RNI até 3,5 a gente pode confiar, mas acima disso a gente precisa medir no laboratório para poder checar o valor real. Então, do ponto de vista bem prático, né, como é que eu faço? Eu anoto a data, eu anoto isso no prontuário, a informação mais técnica, e eu dou para o paciente dessa forma, tá? Qual era a dose semanal que ela estava, qual era o último RNI, isso aqui no caso foi uma lactante. Então, eu reduzi a dose semanal, incluí alguns alimentos ricos em vitamina K1, diminuí a dose semanal para 47,5, era 52,5. Eu distribuo esses 47,5 miligramas ao longo dos 7 dias e eu habitualmente peço que elas colham RNI na véspera da consulta de retorno, tá? Outro ponto interessante, né? A mudança de DOAC para varfarina. Olha só, teoricamente, né, você pode fazer sobreposição com dabigatran ou edoxabana. Edoxabana, alguns autores propõem redução de dose. Eu, do ponto de vista bem pragmático, eu prefiro usar heparina de baixo peso, porque no cenário que eu mais uso varfarina, que é do SUS, eu entendo que o meu paciente fica muito vulnerável com essa conta de sobreposição, mas saibam que existem diretrizes que sugerem que se faça assim, tá certo? Existem cenários que é preciso reverter, tá? Habitualmente o RNI até 4,5 sem sangramento a gente consegue controlar com ajuste de dose e de dieta.
de 4,5 a 10 de RNI sem sangramento, a gente habitualmente já suspende varfarina e considera a vitamina K oral. Eu aprendi isso com hematologistas, que o canaquion pode ser usado a ampola via oral, então habitualmente se usa meio a 1 miligrama para essa variação de RNI de 4,5 a 10. Acima de 10 já se prescreve uma dose maior, né, de 1 miligrama, e obviamente se suspende a varfarina também. Se o paciente tem um sangramento menor, a gente faz vitamina K oral e suspende a varfarina por um período. E se tem um sangramento maior, a gente tem que lembrar que pode-se usar o Beriplex, né, plasma fresco, se não tiver o concentrado protrombínico, porque o plasma, além da questão do volume, tem a questão dos riscos transfusionais, e que se o paciente também tiver um sangramento maior, que a gente pode usar a vitamina K EV, que é o canaquion EV, tá? Então, as 3 formas de antagonizar, basicamente, são a vitamina K, que pode ser feita oral com dieta, oral com comprimido ou oral com ampola, o Beriplex, que é o complexo protrombínico, eu estou falando o nome comercial porque a gente está aqui, né, entre colegas, e o plasma fresco também, lembrando que é facilmente disponível, tem baixo custo, mas que tem um preço, que é o volume que nem sempre é tolerado por todos os pacientes, e também a associação com risco de associada à transfusão, tá? Periprocedimento, vocês estão muito habituados com isso, eu tenho certeza. Vale o lembrete que procedimentos com baixo potencial de sangramento não demandam suspensão, né? Vai fazer catarata, glaucoma, um procedimento dentário menor. Então, a gente traz o RNI mais para 2 do que para 3 e consegue fazer o procedimento. E para os demais, a gente habitualmente suspende a varfarina 4 a 5 dias antes. A maioria dos pacientes não vai precisar de ponte de heparina, com exceção de paciente com evento trombótico recente ou com um procedimento de muito alto risco, como, por exemplo, um paciente que vai para uma cirurgia oncológica, uma artroplastia de quadril, dentre outros. Então, no geral, é isso aqui, reacessar o paciente antes quanto a risco trombótico e hemorrágico, 4 a 5 dias suspender, se o paciente tiver um risco trombótico muito alto, como, por exemplo, um paciente com TEV recente, a gente vai fazer ponte com heparina. Lembrando que essa estratégia de ponte na população cardiológica, ela aumentou o sangramento, que depois do procedimento, a heparina tem que ser suspensa 24 horas antes da dose terapêutica, né? E depois do procedimento, a gente restitui a heparina, assegurada a hemostasia, restitui a varfarina, quando o RNI estiver na faixa, a gente retira, tá? Então, lembremos que a varfarina, ela foi veneno de rato há muito tempo, mas que ainda agora, 2023, algumas populações, como lactantes e pacientes com SAF, especialmente triplo positivo, são pacientes que têm indicação formal do uso de antagonista de vitamina K. E eu vou trazer alguns casos para vocês irem pensando e a gente discutir na reunião da semana que vem, tá? Então, o primeiro caso é uma puérpera, um diagnóstico de TVP, que afirma desejo de amamentar, porque essa é uma pergunta importante para ser feita. Se ela não quiser amamentar, ela pode usar outro anticoagulante oral. E o que vocês pensam sobre o início de varfarina? A mulher jovem, 23 anos, 56 quilos. Eu vou pedir para vocês me responderem no nosso próximo encontro o que vocês têm de possibilidade de uso para essa paciente. O segundo caso é uma puérpera, que está no 12º dia após uma cesariana, que tem uma TVP proximal no membro inferior esquerdo, diagnosticada no 3º dia após o parto. E essa paciente saiu de alta em uso de 62 miligramas e meio de varfarina e chegou para mim com 2 RNIs. Um do dia 2 de julho, 2,49, e um do dia 10 de julho, 3,55. E eu quero saber como é que vocês ajustariam essa paciente, lembrando que são casos de vida real. O terceiro caso é uma paciente com SAF, em uso de varfarina 52 miligramas semana a 2 semanas, por conta de um TEP recente, essa informação é importante, que o primeiro RNI dia 1º/7 foi 2,1 e o segundo no dia 18 foi 1,65. E eu também quero saber como é que vocês conduziriam, tá? Eu queria dizer que essa aula, assim, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Se vocês quiserem, eu compartilho depois no grupo da gente um pequeno vídeo que conta como é que aconteceu essa história, que eu acho muito massa, mas eu não quis colocar aqui para não ficar com a aula muito extensa. E aí, guardem as dúvidas, compartilhem no nosso grupo. E na semana que vem, na nossa reunião, a gente vai debater melhor esses casos, tá certo? Vamos lá, gente, bora melhorar o cuidado dos pacientes com trombose, bora impactar em qualidade de assistência. Estou esperando vocês, viu? Estudem o material que eu estou mandando no grupo, viu?